Há muito tempo atrás, na terra de Israel, havia um menino chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era apenas um menino. Ele tinha um trabalho especial: cuidar das ovelhas de seu pai. Ele passava dias e noites nos campos certificando-se de que nenhum mal lhes acontecesse. Não foi uma tarefa fácil, especialmente quando o perigo estava à espreita. Leões e ursos muitas vezes tentavam sequestrar ovelhas, mas Davi era corajoso. Com apenas sua vara e seu estilingue, ele lutou contra eles, protegendo seu rebanho. Quando não estava com suas ovelhas, Davi adorava tocar harpa. Ele tocou tão lindamente que os pássaros pararam para ouvir. Um dia, um homem sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus disse a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Portanto, Samuel ungiu Davi, o que significa que ele escolheu Davi para um papel muito importante. Enquanto isso, num vale não muito distante, um grande problema estava se formando. Os israelitas e os seus inimigos palestinos preparavam-se para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem e mais forte que qualquer urso. Golias desafiou os israelitas todos os dias a enviar um guerreiro para combatê-lo, mas todos estavam com muito medo. Um dia, Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam no exército de Israel. Quando viu Golias, não conseguiu acreditar que todos tinham medo dele. Davi disse: "Vou lutar contra Golias, e Deus me protegeu de leões e ursos enquanto guardo minhas ovelhas, e agora ele está me protegendo." O rei Davi deu um escudo, mas era pesado demais. Então, Davi decidiu usar apenas a sua funda e algumas pedras. Enquanto Golias avançava para atacar, Davi pegou uma pedra, colocou-a na funda e bateu nela com toda a força. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias na testa. Então Golias caiu no chão e Davi saiu vitorioso. A coragem de Davi mostrou que não importa quão pequeno você seja, você pode superar grandes desafios com fé e coragem. Após derrotar Golias, o gigante filisteu, com uma pedra e uma funda, Davi se tornou um herói em Israel. Sua fama se espalhou rapidamente, e ele foi levado à corte do rei Saul. A vitória marcou o início de uma vida repleta de conquistas, desafios, tragédias e lições que ecoariam por gerações. Depois de sua vitória, Davi foi acolhido por Saul e nomeado líder militar. Ele se tornou um guerreiro valente, vencendo batalhas contra os filisteus e ganhando o respeito do povo. Sua popularidade aumentou tanto que as mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. No entanto, esse reconhecimento despertou o ciúme de Saul. O rei começou a enxergar Davi como uma ameaça ao trono. Em momentos de tormento espiritual, tentou matá-lo. Em uma dessas ocasiões, enquanto Davi tocava a harpa para acalmá-lo, Saul lançou uma lança contra ele, mas Davi conseguiu escapar. Apesar da inimizade de Saul, Davi formou uma amizade profunda com Jonatas, filho do rei. Jonatas reconhecia a unção divina sobre Davi e fez um pacto de lealdade eterna com ele. Quando Saul tentou matar Davi novamente, Jonatas o avisou, permitindo que ele fugisse. A amizade entre os dois é um dos exemplos mais tocantes de lealdade e amor fraternal na Bíblia. Davi passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, desertos e até entre os filisteus. Durante esse tempo, ele reuniu um grupo de homens leais que o seguiram como líderes. Eles eram, em sua maioria, homens rejeitados pela sociedade, mas Davi os transformou em guerreiros disciplinados. Mesmo enquanto fugia, Davi demonstrou grande compaixão e respeito. Ele teve várias oportunidades de matar Saul, mas recusou-se a fazê-lo. Em uma dessas ocasiões, enquanto Saul dormia em uma caverna, Davi cortou um pedaço de seu manto, mas poupou sua vida. Ele disse: "Que o Senhor julgue entre mim e você, mas minha mão não se levantará contra você." Saul, ao perceber a misericórdia de Davi, chorou e reconheceu que ele seria o futuro rei de Israel. No entanto, o ciúme de Saul logo retornou, e a perseguição continuou. Após anos de conflito, Saul e seu filho Jonatas morreram em batalha contra os filisteus. A notícia trouxe tristeza profunda a Davi, especialmente pela perda de Jonatas. Ele compôs uma lamentação em sua memória, exaltando sua coragem e amizade. Com a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Judá e estabeleceu-se em Hebrom. Por 7 anos, ele governou apenas a tribo de Judá, enquanto os descendentes de Saul mantinham controle sobre o restante de Israel. Eventualmente,
Após conflitos e negociações, Davi foi proclamado rei de todo Israel. Davi conquistou a fortaleza de Jerusalém, que pertencia aos jebuseus, e a tornou a capital de Israel. Ele a chamou de Cidade de Davi. Jerusalém não era apenas uma escolha estratégica, mas também espiritual. Davi trouxe a Arca da Aliança para a cidade, celebrando com danças e grande alegria. Ele dançou diante do Senhor com tanto entusiasmo que sua esposa Mical o criticou por parecer indigno. Davi respondeu: Eu celebrarei diante do Senhor. Sob seu reinado, Israel se unificou e prosperou. Davi venceu inimigos como os filisteus, moabitas e amonitas, expandindo as fronteiras do reino e trazendo estabilidade à nação. O pecado com Batseba. No auge de seu reinado, Davi cometeu um grave pecado. Enquanto seus soldados estavam em guerra, ele ficou em Jerusalém. Um dia, ao passear pelo terraço de seu palácio, viu Batseba, esposa de Urias, banhando-se. Consumido pelo desejo, ele a trouxe ao palácio e se deitou com ela. Quando Batseba engravidou, Davi tentou esconder o caso chamando Urias de volta da guerra. Porém, Urias, sendo um homem honrado, recusou-se a dormir com sua esposa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Desesperado, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente, garantindo sua morte. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como esposa. No entanto, Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que roubou o único cordeiro de um homem pobre. Quando Davi condenou o homem rico, Natã revelou: Você é esse homem? Davi reconheceu seu pecado e escreveu o Salmo 51, expressando seu profundo arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Embora Deus o tenha perdoado, as consequências de seus atos trouxeram tragédias à sua família. Os pecados de Davi tiveram repercussões em sua família. Seu filho Amnon violentou Tamar, sua meia-irmã, o que levou Absalão, irmão de Tamar, a matar Amnon. Mais tarde, Absalão se rebelou contra Davi, declarando-se rei. Davi fugiu de Jerusalém para evitar um confronto direto, mas suas forças derrotaram os rebeldes. Durante a fuga, Absalão ficou preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore e foi morto por Joabe, comandante de Davi, apesar das ordens para poupá-lo. Quando soube da morte de Absalão, Davi chorou amargamente, dizendo: Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Nos últimos anos de seu reinado, Davi enfrentou desafios internos, incluindo a rebelião de Seba, que foi rapidamente suprimida. Ele também sofreu as consequências de um censo que ordenou contra a vontade de Deus, resultando em uma praga que devastou Israel. Mesmo assim, Davi continuou a confiar no Senhor. Antes de morrer, Davi preparou seu filho Salomão para assumir o trono. Ele o aconselhou a seguir os caminhos de Deus e a governar com sabedoria e justiça. Davi morreu após 40 anos de reinado, deixando um legado duradouro. Davi foi mais do que um rei. Ele foi um adorador fervoroso, autor de muitos salmos que continuam a inspirar milhões. Sua linhagem levou à vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Apesar de seus erros, ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, alguém que buscou agradá-lo em tudo e que confiou nele em todas as circunstâncias. Sua história ensina que Deus pode usar até os mais imperfeitos para cumprir seus planos e que o arrependimento genuíno traz perdão e redenção. Davi será para sempre lembrado como o pastor que se tornou o maior rei de Israel e como um homem que, mesmo em meio a falhas, buscou viver para a glória de Deus. Assim como Davi, você já parou para pensar: quais são os gigantes que você precisa enfrentar com fé? Você confia no Senhor para lutar suas batalhas? Quando erra, busca arrependimento e reconciliação com Deus? Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Davi. Compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Juntos, vamos espalhar fé e inspiração.